Olá a todos, meu nome é Thiago Oliveira. Neste vídeo eu vou mostrar a vocês como criar um robô utilizando um indicador externo personalizado através da plataforma do construtor da Onlyboard. Vai ser um vídeo bem simples, né? Eu vou utilizar o canais de Keltner. Embora ele já esteja disponível diretamente no construtor, vou mostrar a vocês como também inserir um indicador externo personalizado na mesma janela. Isso é válido para qualquer indicador externo, né? Eu vou usar o Keltner, mas vocês podem fazer a mesma coisa com outros indicadores. Então vamos lá. No construtor, vocês vão abrir aqui, vamos iniciar. Eu vou chamar o nome desse arquivo Keltner duplo. Essa estratégia eu já mostrei ela em um outro vídeo, vou até deixar o link depois, que eu vou mostrar no final do vídeo, mostrando como é que funciona. Vai ser no modo Day Trade, vai ser só para teste, né? Vou colocar no tempo gráfico de 2 minutos, vou iniciar vou avançar aqui. Eu vou diretamente para o ponto de configuração dos indicadores, que é o que nos interessa. Vou só definir um horário aqui, 9 horas às 16, 0 às 17, né, que o objetivo é mostrar a configuração do indicador. É o indicador na mesma janela do gráfico. Depois eu vou mostrar em outro vídeo, configurando em janela separada. Então, chegamos à seleção dos indicadores. Eu vou utilizar dois indicadores, só que ambos serão os mesmos, porque são indicadores que não são nativos da plataforma MetaTrader, então eles precisam de um ajuste adicional. Então vamos lá, eu vou selecionar o primeiro indicador como Keltner, que já está nativo aqui na plataforma, e o segundo indicador será o indicador externo, que também será o Keltner. Eu vou configurar os dois da mesma forma para vocês compararem a diferença da configuração. Então vamos lá, parâmetros. O que é parâmetros? Se eu for lá nos meus indicadores, eu já tenho o Keltner instalado aqui, né? Para quem não tem, vai ter que instalar. Ele está disponível no site da Onlyboard. Então eu vou jogar aqui. Veja que ele possui 3 parâmetros. 1, 2, 3. Então, esses 3 parâmetros é que eu vou colocar aqui, né? Parâmetros 1, 2, 3. Então vamos lá. Salvar. Aí, aqui é o Keltner normal, né? É o mesmo Keltner que eu vou utilizar, só que um já é pré-configurado na plataforma e o outro não. Porque se você utilizar outro indicador que não esteja na plataforma, então o processo de configurar é o mesmo. Então, o nome do indicador, você vai colocar só o nome. Aqui eu coloco Keltner. O nome tem que ser exatamente igual ao do arquivo. Veja aqui, ó, Keltner. De primeira letra maiúscula, o resto minúsculo. Então, ele é configurado exatamente da mesma forma. Quantidade de buffers. Então, quantidade de buffers é a quantidade de dados, né, que o indicador possui. Se eu for arrastar o indicador aqui para o gráfico, veja que ele possui 3 linhas, né? Então, obviamente, esse indicador possui no mínimo 3 buffers, né? Que cada linha de dados, cada dado que é exibido num gráfico, no indicador, é um buffer. Ele pode ter mais de 3 buffers nesse caso? Sim, pode, porque às vezes alguns indicadores utilizam cálculos auxiliares, né? Então pode aparecer mais de um buff. Ou seja, se ele tem 3 linhas, então no mínimo tem que existir 3 buffs. Pode ter mais? Pode sim. Só que geralmente os buffs são buffs utilizados de cálculos auxiliares, não necessariamente são os dados. Como você está interessado nos dados que está invisível, né? Então é isso que você tem que se atentar. Se fosse, por exemplo, uma linha que mudasse de cor, né? Vamos supor que a linha central mudasse de cor, né? Então, ela tem no mínimo 4 buffs, porque existe um buff só para cor. Um que seria o da linha e um buffer da cor da linha. Mas isso é outro caso, né? Vocês têm que conhecer o indicador de vocês. No final do vídeo eu vou mostrar uma forma de como você ter uma noção disso. Então, vamos continuar aqui, né? Então, primeiramente, eu tinha escolhido, né, 3 parâmetros, então já aparece aqui 1, 2, 3 parâmetros. O que são esses 3 parâmetros? São exatamente esses 3 aqui, né, que o indicador que eu estou configurando é o Keltner, então são esses mesmos 3 parâmetros. Se tiver 4 é 4, se tiver 1 ou nenhum, né, que às vezes não tem nenhum. Então, os parâmetros são passados na mesma ordem que ele está visível no indicador. Então, você volta aqui, você vê que o indicador, ele possui 3 parâmetros e ele tem essa ordem. Então, você vai colocar os valores. Porque aquele parece parâmetro 1, 2 e 3, porque eu não sei quais os parâmetros, né? Do indicador externo pode ser uma infinidade de indicadores. Então, vocês conhecem, então vocês sabem. Eu vou colocar aqui um valor de 200. Eu sei que esse 200 estou me referindo a período, porque é o primeiro parâmetro. O 2, que é o segundo parâmetro. E o 3 é o tipo de média, né? No caso deste indicador.
Uma dúvida que sempre aparece, porque veja que esse parâmetro ele é um enumerado, ele não é um número fixo, né? E ele possui 4 opções aqui, certo? Que são a média simples, exponencial, certo? E aqui ele pede um número. Esse número, você vai se referir à ordem que esse enumerado está aparecendo aqui. Por exemplo, sempre começando do zero. Média simples é o primeiro parâmetro, então ele é o valor zero. Zero. Aí o segundo parâmetro, exponencial, que é o segundo parâmetro, então ele é 1, porque sempre começando do zero, né? Então, esse é o 0, 1, 2, 3. Então, essa é a regra que vocês irão utilizar na formação, porque esse numerado, pode, no caso aqui é tipo de média, mas pode ser qualquer coisa, tipo de fechamento, etc. E cada valor corresponde a um número, então basta você olhar a ordem que ele aparece aqui para poder configurar, certo? Uma coisa importante, janela separada. Por quê? Existem os indicadores que estão no gráfico, que é o caso deste, e existem indicadores que eles abrem uma janela adicional aqui embaixo, né, que é o janela separada. Se você deixar eles assim, então ele vai aparecer com os dados aqui embaixo, né, vai abrir uma janela. Ou pode dar erro, dependendo do tipo do indicador. Nesse caso, nesse não daria, mas só que alguns podem dar erro. Então, ele não é janela separada, eu sei que não é janela separada, então eu vou colocar não. Ou seja, então na hora que ele abrir, ele vai abrir junto com o gráfico. Se você configurar errado, pode ser que esteja dando um erro em alguns indicadores, né? Já aconteceu alguns casos que dá erro na hora de inicializar porque você escolheu a janela errada. Então, atenção a isso. Qual é o tipo de janela? Janela separada, sim ou não? Nesse caso, é não. Certo? Então, para configurar um indicador externo é só isso. Ele serve para qualquer tipo de indicador. Então, vamos lá, vou salvar. Eu vou criar uma estratégia simples que eu já criei ela em outro vídeo. Eu vou deixar até o link do vídeo. No final eu vou mostrar. Essa estratégia, ela vai pegar o... Vamos ver... Ah, sim. Quantidade de buffers, né? Eu não configurei a quantidade de buffers, né? Eu mesmo falei que aqui nesse indicador é o mínimo 3. Eu deixei só 1. No caso aqui eu vou botar 3 buffers. Pode ter 4 buffers, buffers ocultos, pode ter. Depois eu vou mostrar como vocês testarem. Então, quantidade de buffers, 3. Por que 3? Porque eu só tenho 3 linhas, né? Então, eu quero saber essas linhas aqui, né? Então, deduzo elas que elas são os 3 buffers, né? Buff 0, 1 e 2. Eu ainda não eu sei qual é qual, né? Mas depois eu vou mostrar uma forma de como vocês identificarem. Então vamos lá. 3 buffers. Salvar. Então veja aqui que na lista de opções, vou primeiro configurar o primeiro, vou colocar no fechamento da vela atual, sinal de compra, né? Quando ele for menor do que o Keltner inferior. Estratégia clássica, né? E vou colocar né? Se o meu... Veja aqui que já aparece o Keltner Buff 0, né? Que são os buffs que eu configurei lá. Ele mostra o buff que ele não sabe quem são os buffs, né? Nem a gente. Vamos fingir que a gente ainda não sabe. Aí fechamento da vela. E eu vou colocar essa estratégia que ela vai ser quando ela for maior do que o... No caso, eu vou colocar maior do que... Vai ser um segundo Keltner mais rápido, né? Quando ele for maior do que a linha inferior. Eu sei que a linha inferior, ela é meu buffer 2, né? Que é 0, 1, 2. Porque nesse caso eu sei. Vocês têm que conhecer o indicador de vocês. Se não souber, vamos testar no final. Então, quando ela for maior do que o... Opa, aqui é inferior mesmo. E aqui vai ser o buffer 2, certo? Então, eu vou colocar um segundo indicador aqui para vocês visualizarem. Keltner também, vou colocar o período 200 para ficar mais fácil, botar os mesmos valores. Veja que a ideia é assim, vai ter um segundo Keltner mais lento e um segundo Keltner rápido. Então, quando ele vir abaixo dessa linha e estiver acima dessa linha inferior, né, ele compra. Ambos da vela atual, certo? Continuar. Novamente, vou criar de forma análoga para a venda, quando o fechamento for maior do que o Keltner superior e o fechamento da vela for menor que o buffer superior. Veja que nesse caso agora eu estou utilizando o Keltner do secundário, né? São dois Keltner, o Keltner 1 e o Keltner 2, que for o que é o Keltner 2, é o indicador personalizado. Está aparecendo Keltner porque eu digitei lá o nome dele Keltner, né? O nome que digitar vai aparecer aqui. E qual é o buffer? Eu sei que o buffer da vela superior é o buffer 1. Certo? Então, vocês têm que conhecer o buffer de vocês. Salvar.
continuar, vou configurar sinais de saída, sinal de saída da compra. Vou colocar quando o fechamento for maior do que o Keltner superior. Não se atente muito à estratégia, né? É mais como mostrar o funcionamento dos buffers. E o Keltner inferior, o fechamento da vela, for menor que o Keltner inferior, ele sai da venda, né? Isso é o sinal de saída. Esse aqui eu estou utilizando o Keltner nativo, né? Mas também serve, poderia usar o outro, poderia também, dava no mesmo. Não desejo continuar, vamos continuar, vamos direto ao final, né? Eu vou marcar todas as opções aqui, que é para exibir o arquivo, salvar. Pronto, girou o arquivo. Ele já deu a opção aqui de baixar a câmera, porque como eu estou utilizando o que eu já coloquei no construtor, né? Então ele tem a opção de download aqui. No caso, se você já tiver um indicador, você não precisa baixar. Nesse caso, veja que aqui no site da Unibot ele ele já dá a opção de baixar direto, né? Eu vou baixar o arquivo aqui, clicar no duplo. Vamos abrir lá no Meta Editor, baixa da 2 cliques, ele já abre direto aqui. O arquivo está aqui, né? Vou maximizar ele. Então, criar a lista para organizar, vou compilar. Aí, quando eu copio, ele vai gerar o código. Eu vou só arrastar ele para o gráfico aqui, né? Vou fechar essa janela, vou pegar aqui o gráfico, esse aqui, o gráfico cru. Vou localizar o robô que eu criei, né? Vamos aqui no consultor, tá aqui o nosso arquivo que é em duplo. Vamos arrastar ele para o gráfico. Veja que ele já inseriu, né, os dois indicadores aqui. Tá aqui os dois Keltner, sendo que um foi configurado nativamente pela plataforma e o outro não. Então, uma dica que eu falei para vocês, né? Eu vou colocar aqui, exibir a caixa de ferramentas. Vamos ver aqui no Log Expert. Quando vocês não conhecerem o indicador de vocês, vocês podem vir aqui no painel. Veja que ele tem uma opção aqui de ler buffers. Eu vou clicar nela. Veja quando eu cliquei, ele coloca uma série de dados aqui, ó. O número do buffer e o valor da leitura. Ajeitar aqui o gráfico. Então, indicador 1, buffer, ele mostra aqui um valor, né? Buffer 0, tal, 119.316 da barra atual e da barra anterior. Isso serve para vocês poderem comparar os valores, né? Já que vocês não sabem quem é os buffers, então, vamos lá. O buffer 2, quem é o buffer 2? O buffer 1, o buffer 2, 172, né? Então, 119, 172, se eu vim aqui, veja que a banda inferior é exatamente o valor que está aparecendo aqui, no buffer 2. O buffer 1, que é esse aqui, veja que novamente o valor é o mesmo que aparece aqui. Isso serve para todas as bandas, né? Então, eu sei que esse é a central, esse é a superior e esse é a inferior. E veja que ainda apareceu mais dois buffers aqui, né? Que a gente colocou que ele só tem 3 buffers, mas na verdade está mostrando que tem 0, 1, 2, 3, 4, total de 5 buffers, né? Como eu falei, esses dois buffers aqui são de cálculos auxiliares, não necessariamente é o que você está vendo no gráfico. Eles são de cálculos auxiliares, né, que é processado internamente do indicador. Se fosse de cores, ia aparecer também um buffer de cores, que geralmente ele é um número, né, que é o número da cor. Que ele vai, se são duas cores, então vai ser 0 ou 1. Se for 3 cores, 0, 1 e 2. Certo? Para vocês que trabalham com mudança de cor, essa é a dica. Então, basta vocês clicar, está aqui os dados também, o indicador personalizado que a gente criou. Também aparecem todos os dados aqui auxiliares. Então, basta vocês clicarem à vontade que vai aparecer todos os dados aqui. E isso vai facilitar bastante a vida de vocês, para vocês entenderem quem é o Leo. Vocês podem clicar à vontade. Então, quando vocês criarem, vocês ficarem na dúvida dos buffers, mesmo que configure os buffers errados, vocês podem vir aqui, joguem no gráfico, deixa desligado, assim, se não quiser, se já tiver configurado a estratégia, para evitar que ele faça entrada, e fica clicando aqui para comparar os dados do seu indicador com os dados que ele vai mostrar aqui. Isso na barra Expert, certo? É somente no gráfico, né? Obviamente não vai funcionar no backtest. Ele também, quando ele inicia, né? Quando você arrasta ele pelo gráfico, ele já exibe esses valores, mas depois vocês podem clicar à vontade aqui. Então, essa é a dica. Esse arquivo, vou fechar aqui,
ele está disponível nos arquivos de exemplo da Olimbot, né? Eu já modifiquei um pouco os detalhes da estratégia e deixei disponível para vocês. Tá aqui, ó, Keltner duplo. Vocês podem consultar aqui, resumo. Esses indicadores você tem que baixar e instalar ele na pasta de indicadores, né? No caso, eu já tinha instalado, né? Se vocês não tiverem, tá aqui, vocês clicam no link e vão lá baixar, né? Que é essa mesma página aqui, certo? Vou mostrar aqui novamente. Então, vocês podem vir aqui, ele vai abrir a página de indicadores e vocês podem realizar o download dos indicadores. Esses são os indicadores que eu disponibilizei gratuitamente, né? No site da Olimbot, né? Que tem alguns aqui, inclusive o Keltner. Mas vocês podem utilizar qualquer indicador personalizado. Então, vindo aqui, você tem um breve resumo, né? Ele fala da estratégia. E eu deixei também um link de qual estratégia ele se refere, né? Que eu já tinha configurado ela antes. Então, eu modifiquei ela um pouco e deixei disponível para vocês. Então, os assinantes, quando vim no repositório de exemplos, né? Vocês podem vir aqui em copiar. Vamos copiar. Copiar, veja que será carregado o arquivo original, ok? Então, aí você escolhe um nome qualquer, botar, sei lá, avançar. Veja que todos os parâmetros que eu configurei já vão estar editados aqui. O passo a passo você pode sair passando, já está o tempo gráfico 2 minutos, vai passando, veja que está tudo configurado. Já botei take profit, stop loss. Esse modo de copiar o arquivo é uma forma de vocês utilizarem os arquivos que eu mostrei a vocês, né? Então vocês podem simplesmente pegar os arquivos e aproveitar. Vocês não precisam, se quiserem modificar, vocês podem modificar, senão já vai estar tudo pré-preenchido aqui, ó. Tá vendo? Não, aqui não, aqui, ó. Tá vendo que eu configurei? Já tá pré-preenchido porque você colocou em copiar. Tá aqui também, ó, tudo editado, tal, botei outros parâmetros, né, aqui. Tá aqui a configuração da estratégia, vocês podem editar também. Se não editar nada, vai gerar o arquivo que eu mostrei a vocês, né? Só que o arquivo que eu mostrei a vocês, eu dei uma otimizada nele. Então, tá. Então, vocês fazem um backtest, né? Vou até pegar ele, né? Vamos fazer assim, vamos baixar ele para ver se aqui esse Keltner duplo. Eu vou deixar de exemplo para vocês podem baixar ele fazendo backtest, que ele dá até uma estratégia relativamente boa. Então, esse é um exemplo, né, de como vocês podem utilizar indicador externo personalizado de janela separada e aproveitar o código depois aqui também na Olimbot. Espero que possa ajudar vocês na criação do setup de vocês. Valeu!